Peraí, vamos fazer uma pausa rapidinho, deixa eu conversar com você, ó. A gente recebeu um monte de perguntas sobre peeling. E o que a Negócio Estética pensou? Que tal a gente montar um DVD explicando tintim por tintim sobre peelings, do básico ao avançado? Montou-se então uma obra de 4 DVDs especial para você. Tá lá disponível na story.negocioestetica.com.br. Eu conto tudinho sobre peeling e como que você, profissional da estética, vai usar essa obra exclusiva. Olá pessoal, tudo bem? Olha só, o Descomplique de hoje vai falar sobre a seguinte situação. Você fez algum procedimento estético de maior intensidade ou recebeu um paciente que veio de um procedimento estético de alta intensidade, como por exemplo uma lipo. A pele, o tecido precisa cicatrizar. Mas e aí, cicatrizou demais? Formou uma fibrose. O que eu faço? Como eu combato? Ou como eu previno isso? O Descomplique Estética de hoje vai contar tintim por tintim isso pra você. A pele, pessoal, entra num processo contínuo de renovação. Toda vez que ela sofre alguma agressão, seja ela de nível clínico, ou seja, aquela que a gente observa sinais e sintomas, ou aquela que está acontecendo aí, você não está nem percebendo que ela está acontecendo, que é uma de nível subclínico. É necessário um processo de reparo e cicatrização tecidual. Dependendo da intensidade da agressão, você tem uma necessidade maior ou menor desses reparos. Alguns dos tecidos têm capacidade de recuperação completa, ou seja, após a lesão, ele volta com as mesmas características iniciais. Alguns tecidos, por conta da lesão, eles mudam a característica, eles formam um processo de cicatrização. E o tecido formado nessa cicatrização, ele tem características diferentes do tecido inicial. Dependendo da quantidade de cicatrização, ele pode inclusive que essas características sejam tão distintas do tecido que ele cria bordas, nódulos, gera a nossa famosa e temida fibrose. A fibrose, ela vem por esse excesso de cicatrização que acontece a nível dérmico. E dependendo do nível dessa cicatrização, vocês podem observar isso, inclusive, com comprometimento epidérmico e hipodérmico. Cicatrização é o processo, então, de reparo normal. Precisa-se ordenar as fibras de forma que essa cicatrização ela não seja em excesso. Só trabalhe com o processo de recuperação, induz o mínimo de cicatrização e alteração daquele primeiro tecido. As técnicas e recursos estéticos, eles trabalham muito nessa ideia. Gera-se uma agressão, gera-se uma irritação e uma inflamação que force o tecido a cicatrizar. Por quê? Essa cicatrização, ela é rica em tecido colagênico. Colágeno é tudo que a gente às vezes quer na estética, né? Só que tudo que é demais é ruim. Porque além de eu gerar as fibroses, que são essas alterações de perfil interno, eu tenho também essas alterações visuais externas, as nossas cicatrizes. Ela pode ser de um perfil hipertrófico, quando ela segue ainda as bordas de uma lesão, como por exemplo um corte, ou quando ela não respeita bordas nenhuma, eu tenho um queloide. Então são todos pontos a serem tratados e o ponto principal é tentar prevenir. Quando eu falo de prevenção, eu trabalho então com diminuição da carga inflamatória. Um dos procedimentos que é campeão para evitar os processos de fibrose, principalmente pós-procedimento cirúrgico, é a boa drenagem linfática. Com essa boa drenagem linfática, você estimula a nossa carga de cicatrização, tirando o excesso de líquidos, tirando o excesso de radicais livres e otimizando o trabalho de reparo desse tecido. Uma boa drenagem pode ser o recurso fundamental para prevenir a formação das suas fibroses. Tá, Rafa, entendi que prevenção seria a melhor forma de combater a fibrose, né? Mas e aí? Já formou? O que eu posso fazer para combater? É necessário então colocar alguns recursos que alterem a característica desse tecido. Esse tecido ele é mais denso do que o tecido adjacente, ou seja,
Vocês apalpam, vocês sentem claramente onde estão os nódulos. Eu quero romper esse nódulo. A ruptura desses nódulos demanda de algumas associações de técnicas e recursos, tanto manuais quanto eletroterápicos. Os recursos manuais, como a massagem, eles devem focar a mobilização tecidual de maneira a tentar romper esses nódulos, mas não machucar o tecido. A ideia não é gerar uma nova lesão. Lembre-se que essa fibrose surgiu porque você teve cicatrização em excesso. Tanto é que uma das coisas que você pode associar na sua eletroterapia para organizar as fibras ao longo de todo esse processo de cicatrização é a luz vermelha. A luz vermelha ela favorece no tecido uma coisa que é chamada de efeito de fototaxia, ou seja, as fibras de colágeno vão seguir a direção da luz e elas vão ficar ordenadas. A fibrose tem uma característica de ser uma hipercicatrização onde está tudo numa zona lá embaixo, gente, tudo fora de ordem. A luz vai te dar uma boa direção e vai favorecer então a recuperação pós esse seu procedimento manual. Mas quando já está durinho, esse nódulo às vezes só com a mão, ele não sofre a ruptura. O que eu preciso utilizar? De alguns recursos térmicos para flexibilizar essa substância, esse colágeno que está lá durinho. Como vocês vão fazer isso? Lancem mão de recursos termoterápicos. Que são recursos termoterápicos interessantíssimos para serem trabalhados na fibrose? Ultrassom e radiofrequência. O que acontece com um, o que acontece com o outro? Tanto um quanto o outro sobe a temperatura do tecido. Óbvio que por mecanismos de ação diferentes. O ultrassom, por movimentação das moléculas e ação vibracional, faz com que essa temperatura suba. A rádio, seja ela pela movimentação da molécula da água, seja ela pela expansão e contração ou ação iônica, também sobe essa temperatura. E o que acontece? O colágeno, ele é um tecido que sofre ação de tixotropia. Ai meu Deus do céu, lá vem nome de novo. Então anota aí, efeito de tixotropia. O que é o efeito de tixotropia? Pegar um exemplinho para ficar bem fácil para vocês. Sabe o ketchup? Toda vez que a gente vai colocar o ketchup lá no lanche, vira o negócio. Cai alguma coisa, pessoal? Não cai, né? Eu preciso empregar energia nele para ele mudar de conformação. Então aquilo que estava num formato rígido ganha fluidez. Você deu energia para isso acontecer e é o que você vai fazer com a sua termoterapia. Você vai dar energia para esse tecido para promover então a ruptura, para promover a mobilização. Com a fibra menos densa e mais flexível, você consegue então promover a mobilização e o início da ruptura desses nódulos. Vale lembrar que não é o excesso, é a quantidade suficiente para que esse tecido tenha condições então de se recuperar. Pessoal, são os únicos recursos que tem disponível para isso? Não, a gente vai ver benefícios na associação da carboxy, benefícios na associação de técnicas de agulhamento, de subcisão. Cada fibrose vai ter uma indicação própria, então não é que tem um método melhor do que o outro, vai ter um método mais indicado do que o outro para cada uma das situações, então cabe a sua boa avaliação para determinar qual é a metodologia ideal para o tratamento. Então nosso Descomplica Estética de hoje vai ficando por aqui, mas olha só, no nosso próximo programa a gente tem um tópico importantíssimo. Como que tá a água na sua pele? Você sabe favorecer, como hidratar, como tirar o excesso às vezes de oleosidade usando água a seu favor? Não? Então o nosso próximo Descomplica Estética vai falar de hidratação cutânea. Te vejo lá, pessoal!